Fala moçada, como vocês estão? Não esqueçam de fazer avaliação lá da CPA, entrar no virtual e fazer, ok? Um recadinho antes da gente começar aqui a nossa aula, antes de começar essa discussão, é que tinha ficado para a aula de hoje, para esse próximo vídeo, a gente discutir os haletos orgânicos e posteriormente as suas reações, né? Como na reação de haleto orgânico a gente vai precisar de uns conceitos de estereoquímica, eu preferi adiantar um pouquinho o nosso conteúdo, a programação com o nosso conteúdo, seguindo mais aqui o livro que eu estou utilizando com vocês, tá? E aí, então, na aula de hoje o tema será estereoquímica. Tema importantíssimo para nós, importantíssimo na área de alimentos também. Vocês vão entender por quê até durante a atividade que vai ficar aí para vocês, valendo ponto e presença, certo? Moçada, é o seguinte, né? Primeiro observou que alguns objetos na natureza eles possuíam esse fenômeno, né, de ter uma disposição diferente, né, de forma que um seria a imagem do outro. Esse fenômeno foi chamado aqui ó, no cristal de quartzo, né? Esse fenômeno aqui foi chamado de quiralidade. O que é um quiral? Quiral vem do grego, gente. Keir, né? Que é mão. Não sei se é assim que pronuncia. Porque a mão é a imagem uma da outra. Porém, elas não se sobrepõem, elas são diferentes, né? A disposição de alguma parte dela é diferente. Então, mesmo que a gente gire, tente colocar uma sobre a outra, a gente não consegue. Tem alguns objetos que a gente, se botar em frente ao espelho, a imagem dele é totalmente semelhante, né? Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, uma barra metálica, sem face nenhuma, né? A imagem dela vai ser idêntica, uma vai se sobrepor na outra. Mas tem objetos que não, objetos que se assemelham com a mão. Está mostrando aqui essa imagem, ó, que elas são não sobreponíveis. Isso aqui é o que a gente chama de quiralidade. Outros fenômenos aqui observados, ó, com as plantinhas, uma girando num sentido e a outra da mesma espécie de trepadeira girando em outro sentido, uma indo para a esquerda, outra indo para a direita. Cascos de caramujo, algumas espécies, alguns tipos da mesma espécie conseguem fazer uma concha que é a imagem uma da outra. Então, são diferentes, né? No final das contas, são parecidas, muito parecidas, só que tem essa diferença, a semelhança das nossas mãos. Aqui a questão de uns tipos de bactéria também, tem uma disposição diferente, né? De alguns filamentos aqui. E isso é muito importante, porque esse fenômeno também é observado na química. Então tem as moléculas quirais. As moléculas quirais, a gente vai falar que a imagem uma da outra são os enantiômeros. Então, quando a gente fala em enantiômeros, a gente vai imaginar o seguinte, que se eu pegar a imagem de uma molécula, que tiver um centro quiral, que é esse fenômeno que a gente está estudando, né? Nós vamos observar que uma não sobrepõe a outra, ou seja, tem os mesmos ligantes, só que por uma disposição diferente elas não se sobrepõem, ok? Está mostrando aqui essa questão de não sobrepor. E isso é muito importante. Como que a gente avalia essa questão? Aí, para avaliar, nós precisamos, principalmente para fazer esse tipo de estudo, né, é estudar o comportamento frente à luz polarizada dessas moléculas, dessas substâncias. E se a gente for ver, estudar a luz, né, ela é composta por um campo elétrico e campo magnético. A luz não polarizada, ela se propaga em todas as direções. O polarímetro serve para polarizar a luz. Se a gente incidir uma substância que contenha um centro quiral, o que ela faz? Ela consegue desviar essa luz polarizada. Num certo sentido, aí cada enantiômero vai fazer, ele vai influenciar essa luz polarizada, esse desvio da luz para um sentido, certo? E aqui está
uma informação aqui extra que eu coloquei aqui para vocês, que é o seguinte, que a característica dessas moléculas é desviar, então, essa luz polarizada. Para a gente avaliar isso, nós precisamos de um polarímetro. Então, o que o polarímetro faz? Polariza a luz e depois a gente atinge essa substância, né, essa amostra, com essa luz polarizada e vê qual que é o comportamento frente a essa luz polarizada. Olha só, uma luz, uma fonte de radiação, né, a luz não polarizada, aí o polarizador, que é um cristal, aí sim ele direciona a luz num sentido só, um recipiente contendo essa amostra que a gente está estudando, e aí eu posso ter um par de enantiômero para uma substância, né, e para tipos de substâncias, e aí eu observo qual que é o comportamento frente a essa luz polarizada. Nesse exemplo aqui, observe o seguinte, ó, observe que a luz foi girada para a direita, né? Ela sofreu um desvio para a direita, e aí o equipamento vai permitir a gente fazer essa leitura de quanto que desviou, certo? Formando uma sombra aqui nessa escala. Se desviar para a direita, nós vamos falar que esse isômero teve um comportamento, né? Ele é o isômero dextrógeno, o símbolo mais, indicando que ele girou lá no equipamento para a direita. Se ele gira a luz polarizada para a esquerda, é o isômero que a gente chama de levógeno, tá? Então é essa capacidade, essas moléculas quirais podem ser classificadas como dextrógena e levógena. Isso aqui não tem como a gente olhar para a molécula e saber o que vai ser, né? Essa questão de desvio da luz polarizada, só usando o polarímetro, só indo no laboratório e vendo essa questão, ok? E aí, dá para a gente perceber, utilizando essa fórmula que é utilizada para essas determinação dessas rotações, né? Que a rotação específica de cada isômero aqui vai depender de quê? Do ângulo de rotação medido, do comprimento de onde está a amostra e da concentração da solução. Então, isso daqui tudo vai influenciar para a determinação dessa rotação específica, certo? Então, tem uma forma de fazer esse cálculo, até seria uma proposta nossa experimental, mas assim que a gente retornar, com certeza a gente vai fazer esse experimento para vocês fazerem esse cálculo, ok? Importância aqui do estudo, né, gente? A importância do estudo aqui é vasta. Para vocês aí, dependendo, quem for trabalhar na área alimentícia, vocês vão perceber que vários compostos biológicos têm essa capacidade de interagir com o tipo, interagir de uma maneira específica, cada qual enantiômero, né? Cada um agindo de uma forma específica. Essa ação que eu falo, ação biológica, né? Principalmente aqui com a interação com enzimas, né? Então aqui, ó, mostrando esse isômero, ele vai encaixar perfeitamente nesse sisteminha aqui, ó, como se fosse uma enzima, né, para fazer esse encaixe e receber essa molécula para interagir com ela. Se a gente troca um grupo aqui de lugar, né, se a gente troca esses grupos de lugares, percebam aqui que essa é a imagem uma da outra, mas são diferentes. Eu não vou conseguir encaixar aqui de forma alguma. Vocês podem parar o vídeo aqui, tentar observar essa questão desse encaixe para vocês visualizarem isso. E uma coisa que eu ainda não falei, uma forma de identificar facilmente as moléculas que possuem esse fenômeno dessa isomeria óptica, né? Essa capacidade de gerar a luz polarizada, por um certo sentido ou não, é o seguinte: você observar o carbono e os ligantes dele. Carbono com 4 ligantes diferentes é um carbono assimétrico ou carbono quiral, né? Então, o termo hoje mais utilizado é carbono assimétrico e costuma-se colocar em um asterisco para diferenciar ele dos demais carbonos. Se tiver ligantes iguais,
a imagem dele não vai dar alguma coisa diferente, né? Por exemplo, se você pegar essa molécula aqui, ó, CH3, Cl, ele tem dois ligantes idênticos. Se você projetar essa imagem dessa molécula, uma outra molécula, uma outra não, né? Se projetar essa imagem, vocês vão perceber que vai dar a mesma molécula, elas são sobreponíveis, não tem esse fenômeno da isomeria ótica, né? De ter o seu enantiômero, ok? Agora aqui sim, né? Aqui os 4 ligantes são diferentes, e aí a imagem uma da outra dá um arranjo diferente, ok? O exemplo aqui, ó, ácido lático. Os 4 ligantes são iguais ao asterisco que eu falei para vocês. A imagem uma da outra dá um ácido lático diferente. Esse aqui é o levógeno, esse aqui é o dextrógeno, né? Cada um com um comportamento diferente. São muito semelhantes, observem aí, são muito semelhantes. O que muda é o arranjo mesmo desses grupos, né? E esse daqui, esse da esquerda, ele é o ácido lático produzido quando tem a prática de exercício físico, ele é responsável por diminuir o pH ali da área muscular, responsável por algumas dores, é um dos responsáveis pelas dores pós-treino, né? Esse ácido lático. Aqui a gente tem um outro ácido lático que é bastante encontrado quando o leite azeda, né? Então a gente tem os diferentes isômeros em diferentes locais, né? A aspargina, ela é responsável pelo sabor amargo. Um dos isômeros é responsável pelo sabor amargo. O outro isômero responsável pelo sabor doce, né? Isso aqui, gente, a aspargina, se a gente for ver ela como componente dos adoçantes, se vocês perceberem bem, antigamente os refrigerantes, os alimentos que eram tidos aí como diet, né? Eles tinham um certo amargo. Por quê? Porque junto com o adoçante tinha um pouco não, ou não sei a concentração, mas pode trazer um pouco desse outro isômero que traz esse sabor amargo, né? Então, é uma questão importante aí da gente estar observando, principalmente aí na área de alimentos. Na área farmacológica também tem sua importância, esse exemplo aqui é clássico quando estuda esse tipo de isomeria, que é o exemplo da talidomida. A talidomida, gente, é um fármaco que um dos tipos de isômero dele tem um efeito sedativo, que é o isômero R, é uma molécula muito parecida, né? O que muda é só essa configuração aí no carbono assimétrico. Devido à presença desse carbono assimétrico, né? Um dos isômeros, o isômero R, responsável pela ação sedativa, o S-teratogênio. Então, mulheres grávidas aí na década de 60, 70, que ingeriram a talidomida, o que ocorreu para tirar um enjoo, alguma coisa assim, causou o efeito teratogênio, que é a má formação fetal. Então, uma tragédia, né? Teve várias pessoas aí que nasceram com algum tipo de deficiência devido à mãe ter usado isso durante a gestação, né? Falta de conhecimento, né? E então esse estudo dessa questão dessa isomeria é importantíssimo. Imagine lá na produção desse fármaco do talidomida. Se eu quiser preparar só o R, eu tenho que ter um investimento maior em tecnologia, garantir que forme só ele, ou usar um tipo de reação específica que forme só o R, tá? Tudo isso aí é possível, sim. Falando aí quimicamente, possível, né? Mas é com o conhecimento que a gente consegue esse tipo de solução, tá joia? A questão desses enantiômeros, gente, quando eu tenho esses enantiômeros, então a imagem do outro, as propriedades físicas são idênticas, temperatura de fusão e ebulição, mesma densidade, mesmo índice de refração.
A propriedade biológica é diferente, porque o nosso organismo, os receptores, eles são muito específicos, né? Então, se tiver algum receptor de açúcar, receptor de aminoácidos, eles vão ser específicos para um certo tipo de isômero, né? E se tiver moléculas enantiômeras, cada tipo de isômero vai ter uma função biológica, ou um não tem função nenhuma, o outro tem uma função muito importante, certo? E como que a gente avalia então isso em termos de laboratório? Através das propriedades ópticas, e essas propriedades ópticas justamente é naquele comportamento com a luz polarizada, ok? Então é em cima disso. Pessoal, até aqui foi uma introdução então sobre esses conceitos de enantiômeros. No próximo eu vou mostrar na prática aqui quais que são as regrinhas para a gente identificar, nomear esses isômeros diferentes, diferenciar eles aqui usando papel e caneta, usando computador também, aí depende do que vocês vão trabalhar. Tá joia? Uma forma de fazer essa isomeria. No próximo vídeo a gente posta essa questão. Tá joia? Até a próxima. Já tô de volta.